Então, iniciando a nossa gravação do nosso encontro. Vamos iniciando, então, na página 46, que é o início do capítulo 3, Ser gentil consigo mesmo. Alguém gostaria de ler, começar a leitura? Consegui, ó. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Ok. Esse aqui mesmo, né? Isso. Alguém quer ler? Eu posso ler, Alane. Então, leia, Alane. Você está muda, Alane. Né? Abri, desculpa. Capítulo 3, Ser gentil consigo mesmo. Quando você começa a tocar o seu coração, ou deixa o seu coração ser tocado, descobre que ele não tem fundo, não tem resolução definida. Esse coração é enorme, vasto e ilimitado. Você começa a descobrir o quanto há de calor e beleza nele, assim como a quantidade de espaço. Pena Chodron, comece onde você está. Conforme já defini antes, a autocompaixão envolve 3 componentes principais. Primeiramente, exige a autobondade, ou seja, que sejamos gentis e compreensivos conosco, sem fazermos críticas e julgamentos duros. Em segundo lugar, requer o reconhecimento da nossa humanidade comum, através da qual nos sentimos conectados com os outros na experiência da vida, em vez de estarmos isolados ou alienados pelo sofrimento. Por fim, demanda atenção plena, mantendo nossa experiência na consciência equilibrada, sem ignorar a dor ou levá-la ao exagero. Devemos alcançar e combinar esses 3 elementos essenciais, a fim de sermos verdadeiramente autocompassivos. Neste capítulo e nos 2 seguintes, foco em cada componente isolado da autocompaixão, uma vez que todos são igualmente importantes. Vamos começar com o que talvez seja o ingrediente mais evidente da autocompaixão, a autobondade. Continua? O caminho da autobondade. A cultura ocidental enfatiza a importância de sermos gentis com nossos amigos, familiares e vizinhos que estão lutando na vida. Contudo, não nos ensina a adotar quando a falha de alguma forma, tem mais propensão a bater em sua própria cabeça com um pedaço de pau do que a se abraçar em demonstração de acolhimento. Provavelmente, até o pensamento de se autoconfortar parece absurdo. Mesmo quando nossos problemas decorrem de forças fora do nosso controle, a autobondade não é uma resposta culturalmente válida. Em algum lugar, ao longo da vida, recebemos a mensagem de que indivíduos fortes devam ser estoicos e silenciosos, capazes de controlar seu próprio sofrimento, como John Wayne no filme do Velho Oeste. Infelizmente, essas atitudes roubam um dos nossos mecanismos mais poderosos de enfrentamento quando lidamos com a dificuldade da vida. A autobondade, por definição, significa interromper o autojulgamento constante e os comentários depreciativos internos que a maioria de nós vê como algo normal. Ela nos obriga a compreender as nossas manias e fraquezas em vez de condenar. Leva-nos a vermos com clareza os nossos limites para a autocrítica implacável, terminando assim a nossa guerra interna. Posso fazer um comentário? Diga. Estava esperando eu autorizar, é isso?
menina, igual que... Então, principalmente esse parágrafo vai muito ao encontro da questão da culpa, e das ruminações também com o passado. Eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assim. Então, realmente, esse reaprendizado de lidar conosco mesmo, com os sentimentos, em coisas pequenas mesmo, não é nem que resolva, mas eu acho que suaviza um bocado de dor. Eu me peguei semana passada fazendo almoço, ainda confesso que me atrapalho nessa nova função do lar, e aí eu fiz alguma coisa errada, exagerada, derrubei um copo d'água, alguma coisa assim. Ô, idiota! Na mesma hora que eu fiz com o idiota, respirei fundo, Alane, menos. Aí eu consegui rir. Aí foi assim, foi legal isso. É como se tivesse uma luzinha de dentro para fora. Esse menos, um olhar né, mais acolhedor. Foi bom. Muito legal, e é automático, né? Acho que o legal desse seu depoimento é que é isso, né? É um auto-julgamento que ele é super automático, né? A gente está muito acostumado a se autodepreciar, né? Estamos condicionados, na verdade. No início do parágrafo que ela disse é a realidade. Acolhemos o outro, estamos tendo o outro. A nossa cultura grego-cristã, né? O catolicismo é o outro, é o outro. Se você olhar para você, você está sendo egoísta. Como é que eu vou acolher o outro se eu não estou me acolhendo? E quem vai me acolher? Vou ter que esperar o outro? É um embate bem interessante. E eu confesso que a primeira vez que eu li o livro, ainda foi no primeiro curso que eu fiz Mindfulness aqui em Brasília, com a Lívia? Com a Lívia Stable, sim. Eu li o livro, mas não me tocou tão profundamente. Eu acho que por isso que é tão bom a gente, né, pelo menos, eu ficar insistindo. Eu já estou no terceiro curso de Mindfulness, com o Marcelo Oliveira, daí de São Paulo, Centro Paulista de Mindfulness. E estou achando muito bom, né? Muito, muito bom. E estar aqui agora com vocês vai assim, sabe, aquelas dores, aquelas cicatrizes, parece que está passando um bálsamo. Pode até não curar totalmente, vai ficar cicatriz, mas não vai doer mais. A lembrança vai passar. Vai embora. Muito legal. A gente é repetente eterna, né? Assim, a gente, cada vez que vai olhando para isso, a gente vê coisas diferentes, a gente aprofunda mais. O bom é poder olhar com um olhar diferente. A situação não vai mudar, aconteceu, mas a gente pode ressignificar. Está sendo bem importante, bem evolutivo para mim, eu diria. Muito legal. Coragem, né, Elane? Oi? É de coragem, né? Oh. E os sonhos, os pesadelos que vêm, um dia se acalma. Não tem nada. Eu convivo com isso. Aprendi que tudo está na cabeça da gente mesmo. Então, vamos. A Tara Brach, ela fala que ela não gosta do termo mindfulness, ela gosta de falar que é presença corajosa, que define melhor o que é mindfulness para ela, né? Que é você conseguir estar com o que estiver aí, né? Que é muito isso que você está falando, né? É olhar de fato, é você conseguir estar com essas dores, né? E para isso precisa coragem, né? Sim. E tá com as coisas. Quando nega, aumenta. E quando a gente ouve falar, essa é a parte mais difícil. Para que você está assim? Mas como? Nananã. Aí essa cobrança de fora reforça a cobrança internalizada. Aí, assim, tem que se fortalecer de dentro para fora e de fora para dentro. Tipo, filtrar as cobranças de fora. Eu estou assim, eu não sou assim, eu estou assim. E aí vai indo. É muito bom.
Alguém mais quer ler? Eu passo o bastão. E isso, né, que você está falando, né, também me traz muito na percepção, né, de quanto que a gente precisa dessa coragem, porque a gente aprende desde cedo, né, a ter esse olhar muito mais julgador, né? E mesmo que a gente fale brincando, porque muitas vezes eu me pego falando assim, ô sua burra, não precisa ir por aí, sabe? Assim, não é uma fala que eu estivesse quase fazendo seu burra, burra, sabe? Mas assim, é o jeito mesmo que a gente não consegue olhar, né, para aquilo como se fosse um acontecimento, algo que está acontecendo, e é difícil porque a gente aprende a se julgar e a não entrar em contato com as sensações que são desagradáveis. É sempre a tentativa de tirar aquela sensação desagradável. Então, quando você começa a entrar em contato com ela, sempre é mais difícil mesmo, né? A gente precisa desse exercício diário, nas pequenas coisas, nos pequenos movimentos que a gente vai fazendo, para, de fato, ir incorporando essa nossa natureza falha, né? E que isso é natural de acontecer, que a gente não precisa ter esse olhar tão julgador. Ô, Cris, e esse auto-julgamento não é a nossa autocrítica, o nosso auto-julgamento é uma forma da gente não entrar em contato com isso que incomoda. Assim, a gente prefere ir se machucar do que aguentar o desapontamento, por exemplo, a tristeza, né? É uma reação muito automática de proteção, né? A gente prefere se autoflagelar a entrar em contato com a dor, né? É isso. Hoje, oi, gente. Essa última frase, essa última referência que vocês estavam fazendo de se abrir para a dor, eu acho bem interessante que no começo do capítulo, ela fala, né, que a gente vai ter um coração. Eu tô com ele aqui, mas não tô me achando muito, mas que a gente vai ter um coração enorme. Eu li ontem de noite e aí eu fiquei pensando, e hoje não sei o que eu senti uma raiva imensa. E aí depois eu senti que, quando eu senti a raiva, primeiro ontem eu senti uma dor imensa quando eu fui na casa dos meus pais, assim, da minha mãe, dos meus irmãos, e tava um sofrimento tão grande lá, daí eu comecei a sair de lá tão apertada. Aí hoje, quando eu senti a raiva, eu quase que preferi, sabe? Porque parece que olhar para o outro com tanta compaixão, com o coração tão aberto, parece que a gente fica assim, com umas feridas tudo expostas. Eu preferi num certo sentido, é óbvio que eu não prefiro, eu quero continuar o caminho de sentir porque eu acho que isso... Tá fazendo um bibli aqui, desculpa, eu não tirei o WhatsApp. Mas como é estranho isso de a gente ir se abrindo e sentir a compaixão pelo outro e ver o sofrimento do outro, que era alguém que poderia fazer a gente sofrer, e daí a gente começa a ver que não, e aí a gente fica super doído, assim, oh, não quero mais, eu acho que sentir raiva estava não mais fácil, mas eu sabia, eu ficava com raiva da pessoa, ué. Ou com raiva de mim, agora não, agora eu fico compassiva, eu fico chorosa e fico... Fica empática, né, Cris? Fica, mas dói. Por que a gente rejeita tanto a dor? Porque dói, né? A vida? Porque... Dói. Porque dói. Dói. Natural, né? A vida natural, a gente precisa aprender desde sempre a acolher e não rejeitar. Mas é muito contraintuitivo, né? Muito... é contraintuitivo mesmo, né? A gente, enquanto bicho, a gente é preparado para se proteger da dor, né? Para evitar a dor. Mas é diferente você evitar, se proteger, e a dor vem. Eu perco um filho de uma forma brusca.
não tem como eu me preparar. A dor é latente. Então, eu acho que, assim, falta muito na formação enquanto ser humano, em todos os aspectos, nas relações sociais, educacional, até mesmo em psicoterapia, acolher a dor. A dor existe, não tem como não passar pela dor, não tem, é impossível. Então, a gente se proteger é uma coisa. Eu não devo sair de madrugada, eu não devo sair sem máscara, essas coisas assim, que depende de mim. Mas o que não depende é acolher a dor. Faz parte. Mas você concorda que é contra-intuitivo no sentido de que a gente põe a mão no fogo, a gente afasta, a gente sente dor, a gente não quer sentir, né? A gente sente angústia, a gente quer se livrar. Eu concordo, realmente. Só que não adianta querer evitar. Esse é o ponto naufrágio. Não adianta querer se da angústia, se ela está ali latente. É acolher. Aí parece, quando a gente fala assim, parece uma coisa assim de masoquismo. Esquece isso, deixa para lá. Mas não depende, né? Realmente, da gente ainda não evolui nesse nível de mudar a sintonia. Não, agora eu não quero mais sentir isso. É uma questão de lógica, se a gente pensar, sabia? Porque, ó, pensa, todas as vezes que a gente tenta fugir da dor e tenta, por exemplo, eu não quero perceber que eu cometi um erro, eu não consigo lidar com essa dor. E eu me autoflagelo, além da dor de ter cometido erro, eu ainda tenho a dor de estar me autoflagelando e me autocriticando. A gente sabe que isso dói mais. Sim. Mas a gente é tão difícil a gente entrar em contato com essa dor inicial que a gente prefere fazer os dois. Né? Mas se a gente olhar com cuidado, é uma questão de lógica. Né? É que, enfim, o nosso emocional ele não funciona dessa maneira, mas muito dessa compreensão vem dessa visão de que eu estou sofrendo mais fazendo isso. Né? Eu sofro mais quando eu me autocritico. Eu sofro mais quando eu proponho uma ansiedade em cima da tristeza. Né? E a gente meio que descascando essa cebola e desmontando isso, né? Mas é um processo de ver, de olhar com cuidado, né? Ver que a gente está dando murro em ponta de faca. A gente precisa fazer curso, a gente precisa ler, a gente dá para conseguir entender isso e se abrir, né? Porque é muito difícil mesmo. Desculpa, Cris. Mas eu acho que não é tão racional assim quando a gente está sentindo dor mesmo. Não. Dor no corpo, né? Tipo assim, porque tu vai querer negar, realmente. Tu vai querer que ela saia do teu corpo, né? Eu acho que é diferente quando tu começa a, tipo, uma autocrítica, né? Um autojulgamento. É um processo dolorido, mas eu acho que é um pouco diferente. O processo de dor, realmente, que é aquilo que tu está sentindo, tu vai automaticamente negar. E hoje até eu estava atendendo uma paciente minha que ela fez curso comigo e ela disse justamente isso. Ela disse, começo a sentir dor e eu não penso mais nada. Tipo, nenhuma ferramenta, nada. Ela disse, eu quero que aquilo saia de mim. Eu quero arrancar aquilo dali, né? E eu acho que essa parte acho que é um pouco irracional, realmente, assim, sabe? É algo instinto mesmo, sabe? Aquilo de tu, sabe? Do querer arrancar, pelo menos é uma visão que me vem muito, assim, né? Essa outra ainda a gente tenta... Vem automático também, né? Essa outra parte, sei lá, de auto-julgamento, né? De autocrítica, né? Mas com treinando assim, tipo, com o passar do tempo, tu fazendo ferramentas, exercícios, tu vai começando a ser mais leve, né? O olhar para isso. Não que seja automático, assim, tu não vai fazer isso,
mas eu acho que é mais leve essa percepção de mudança ou de acolhimento. Não sei se, né, se faz sentido isso que eu falei, né? Mas acho que me vem muito isso forte. Né? Eu acho que no corpo, às vezes, é até mais fácil da gente perceber isso, sabe? Porque tem a dor física, né? E se treina muito isso no Mindfulness, né? Você tem a dor física. A hora que você para realmente entrar em contato com a dor e realmente se abre para ela, você vai ver que ela não é um bloco, né? Ela não é a dor que eu preciso me livrar. Ela tem ondas, né? Ela tem texturas diferentes. Ela é uma coisa muito mais fluida e muito mais móvel, né? Ela dói mais quando eu estou mais ansiosa, ela dói menos quando eu fico mais relaxada. A gente vê que a gente imputa um sentido de dor, algo negativo, algo que eu preciso me livrar, e coloca isso dentro de uma bolha, né? De um negócio hermético fechado, como se fosse a dor, né? E aí, quando a gente olha com cuidado, aquilo meio que vai se dissolvendo. Você tem a dor, né? Não é negar que existe a dor, mas a dor é algo muito mais instável e impermanente do que quando a gente dá um nome e coloca ela dentro dessa caixa, ela fica uma coisa muito mais sólida e a gente já imputa esse julgamento, né? De algo negativo, por exemplo. Né? Então, às vezes é mais fácil a gente ter esse insight quando a gente entra em contato com a dor física, porque é física, é uma coisa mais palpável, né? Acho que até é mais fácil, né, quando a gente percebe a dor física, porque, na verdade, essa outra dor, que é uma dor não tão palpável, a gente não foi muito treinado para conseguir sentir que nem a gente sente a dor física. Então, acaba que a gente não, assim, talvez não dê tanta importância, né? Eu acho bacana, pelo menos assim, me ajuda muito o trabalhar a escuta do corpo, porque a escuta do corpo, ela traz para a gente até essa dor mais emocional, quando você começa a prestar atenção, porque ela vai provocando em você algumas reações que às vezes elas são no início imperceptíveis, né? Que nem a Cris estava falando aí da questão da raiva. É muito difícil a raiva fazer boom, assim, de repente, na gente. A coisa vai acontecendo e vai dando para a gente umas coisas no próprio corpo. A gente vai sentindo um trem esquisito. E aí aquilo vai, sei lá, esquentando, esquenta a cabeça, a orelha, vai dando um aperto, a gente quer responder. Às vezes a gente está fazendo uns treinamentos que fica tentando, não, eu tenho que ser mais assim, também não preciso explodir com essa raiva, mas ao mesmo tempo também não posso guardar, enterrar ela e fazer de conta que eu não estou sentindo. Então, essas coisas eu acho que isso que ela vem falando aqui esse ato de bondade, da gente entender esses processos que vão se passando e como a gente vai fazendo para identificar e ficar com eles como a gente fica com a dor, né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, um exercício, né, você vai fazer yoga, que a pessoa fala para você, relaxa, agora relaxa mais um pouco e abre mais. Gente, é muito horrível. E não é essa dor assim de, sei lá, uma dor horrível de, sei lá, de uma doença, de um negócio mais grave, mas assim, realmente quando a gente consegue fazer isto, de fato a gente consegue sentir esse efeito. E na vida emocional, pelo menos para mim, é mais difícil ir sentindo isso, mas a gente, conforme vai fazendo, fica desse jeito. Eu me sinto que nem a Cris falou, nossa, parece que é mais fácil quando a gente fica com raiva, porque parece que resolveu a questão. E aí você fica num conflito muito grande quando você começa a conseguir entender a razão do outro e mistura com a raiva que você tem, porque também é lógico que muitas ações elas batem na gente, mas ao mesmo tempo você já está olhando para aquela pessoa de outro jeito. E mistura tudo, não sei, sabe? Assim, é um sentimento que vai fazendo meio que uma bagunça dentro da gente. Acho que por isso que o coração é vasto, como a Pema fala aqui, né? No começo, como você estava falando, sem fundo. Para mim parece assim, ainda bem que é ilimitado, é enorme, vasto e ilimitado.
E aí a gente vai descobrindo que tem calor e gentileza, assim como a quantidade de espaço. É. Tá bom. Alguém quer continuar? Onde parou, Fê? Eu acho que é aqui, não é? Peraí, deixa eu entrar. Sim, mais alto. É mais a autobondade, não é? Ah, tá. Sim. Eu posso continuar. Beleza. Mas a autobondade é mais do que simplesmente parar com o autojulgamento. Também é a nossa capacidade de nos autoconfortarmos de forma ativa, agindo da mesma forma que faríamos com um amigo querido em sofrimento. Isso significa se permitir ser emocionalmente movido pela sua própria dor, parando tudo para dizer: está bem difícil agora. Como posso me cuidar e me confortar nesse momento? Com a autobondade, apaziguamos e acalmamos a nossa mente perturbada. Ofertamos a paz, a cordialidade, a gentileza e a simpatia de nós para nós mesmos, de modo que a verdadeira cura possa ocorrer. Se a nossa dor é causada por algum passo errado que tomamos, esse é o exato momento de nos darmos compaixão. Lembro-me do que aconteceu no meu primeiro encontro com um menino pelo qual eu estava apaixonada quando estava no ensino médio. Estava um pouco resfriada, mas nem pensei muito nisso. A certa altura da conversa, enquanto eu falava e ria, tentando exibir minha inteligência e meu senso de humor, ele me olhou meio de lado e levantou as sobrancelhas. Fiz uma pausa e perguntei qual era o problema, e ele respondeu: você está com meleca no nariz. Fiquei arrasada de vergonha e humilhação por semanas. Senti-me totalmente imperfeita e repeti isso várias e várias vezes a mim mesma. Eu gostaria de ter sabido na época o que sei hoje. Em vez de nos maltratarmos incansavelmente quando estamos para baixo, mesmo que a queda tenha sido desastrosa, temos outra opção. Podemos reconhecer que todos têm o seu momento de abrir mão de tudo que para nos tratarmos com gentileza. Talvez não sejamos capazes de seguir em frente naquele momento, mas tentamos. Além disso, cair de cara no chão é uma parte inevitável da vida. Na verdade, uma parte bem honrosa. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que não devem ser gentis consigo mesmas, especialmente se receberam essa mensagem na infância. Mesmo os indivíduos que querem ser mais gentis e ficariam felizes em acabar com seu tirano interior, muitas vezes acreditam que essa mudança não seja possível. Por terem desenvolvido um hábito tão enraizado de autocrítica, não acreditam ser realmente capazes de exercitar a autobondagem. Felizmente, no entanto, ser gentil consigo mesmo é mais fácil do que você pensa. O sistema de conexão e de cuidado. Nosso cérebro e nosso corpo têm a capacidade inata de dar e receber cuidado. É parte da nossa herança genética. A sobrevivência não depende apenas do instinto de luta e fuga, também depende do instinto de que diz: cuide e seja amigo. Em tempos de ameaça ou estresse, os animais protetores da sua prole são mais propensos a passar seus genes com sucesso para a próxima geração, significando que as gerações seguintes terão como função a adequação do comportamento do cuidado. Por essa razão, todos os mamíferos nascem com um sistema de conexão, um conjunto de comportamentos que permite fortes laços emocionais entre os cuidadores e seus filhotes. Diferentemente dos répteis, que não se importam com seus filhos quando saem de seus ovos, na verdade, muitas vezes até os comem, os mamíferos dedicam tempo e energia consideráveis cuidando de seus filhotes, certificando-se de que estejam adequadamente alimentados, quentes e seguros. Os mamíferos nascem em um estado imaturo. Os recém-nascidos não conseguem cuidar de si mesmos e contam com os pais até que estejam prontos para sair de casa.
A evolução assegurou que os mamíferos conseguissem dar e receber nutrição, que os pais não abandonassem seus filhos após o nascimento e não deixassem as crianças vagando sozinhas no perigo da natureza. A emoção de cuidar surge naturalmente para nós e sem ela, a nossa espécie não seria capaz de sobreviver. Isso significa que a capacidade de sentir afeto e conexão faz parte da nossa natureza biológica. Nosso cérebro é, de fato, concebido para cuidar. O famoso psicólogo Harry Harlow foi um dos primeiros a analisar, na década de 1950, o desenvolvimento do sistema de conexão de mamíferos. Em uma série de experimentos inteligentes, ainda que eticamente questionáveis, Harlow estudou o comportamento de macacos risos, recém-nascidos que foram separados de suas mães e criados sozinhos em uma gaiola. O objetivo era descobrir se os filhotes passariam mais tempo com um pano macio de veludo, que fazia o papel da mãe e oferecia um pouco de calor e conforto, ou com uma figura feia de arame suportando uma garrafa de leite. A resposta era clara. Os filhotes de macaco se agarravam às suas mães de pano como se suas vidas dependessem disso, e apenas iam para perto da figura feia de arame por tempo suficiente para tomar leite. A descoberta impressionante é que o conforto emocional oferecido por um pano pareceu criar uma unidade mais forte entre os macacos do que a própria comida. O cuidado era uma necessidade de sobrevivência tão poderosa quanto a nutrição. Como diz a Bíblia, o homem não pode viver só de pão. Harlow interpretou essas suas experiências como evidências para a base biológica do sistema de conexão. Posso falar uma coisinha? Fala. Só deixa eu interromper um pouquinho. Tem um psicólogo que chama Paul Gilbert, que ele criou um tipo de terapia que chama terapia focada na compaixão, né? E ele descreve muito, muito bem isso, né? Como que o nosso sistema de cuidado, que é esse sistema que ele está descrevendo aqui, ele fica malnutrido, né? Ele fica quase subdesenvolvido, assim. Tanto por questões, né, da história pessoal de cada um, do cuidado que a gente recebeu na infância, do apego, né, seguro que a gente tenha recebido na infância, que é o que ela vai falar aqui depois, do John Bowlby, quanto por questões culturais, né? Então, se a gente não recebe um cuidado quando a gente é criança, né, seguro, assim, no sentido de receber o que essa mãe de pano representou para esse macaquinho, né? De ter alguém ali para cuidar de você, de ter alguém ali para cuidar de você e suprir essa necessidade de cuidado na medida, né? Nem mais e nem menos, porque às vezes o cuidado demais também não supre o que a gente precisa, né? Porque é demais. A gente tem problemas com esse sistema de cuidado, né? Então é quase como se ele ficasse, a gente acaba não desenvolvendo ele, né? E muito da nossa vergonha, muito da nossa autocrítica, ela está relacionada a isso, né? Da gente não ter esse sistema bem desenvolvido. E é isso, né? O que a gente está fazendo aqui. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tem tudo a ver com a discussão que a gente estava tendo antes, né? Por que a gente, sabendo que a gente está sofrendo menos, por que a gente continua fazendo isso, né? Por que a gente evita a dor? Por que a gente não... Porque a gente não se sente, muitas vezes, suficientemente seguro, né? Emocionalmente, internamente, assim, para poder entrar em contato com essa dor, né? Então, a gente vai usando vários artifícios, a gente usa muito o nosso sistema de luta e fuga, né? Então, tem sim uma questão biológica, né? Para a gente se afastar da dor, mas tem uma questão biológica também que ajuda a gente a se sentir seguro para lidar com a dor e com as dificuldades, né? Mas, culturalmente, na nossa história, a gente acaba sendo muito mais preparado para lutar e fugir do que para cuidar, né? Um pouco isso, assim. É muito cultural. Eu cada vez que eu leio alguma coisa, assim, que nem esse texto que a gente está lendo, me vem muito forte a coisa da cultura, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, assim, um momento de tanto... A gente vê tanto absurdo, né? Assim,
metade dos Estados Unidos votando no Trump, sabe? Umas coisas tão difíceis, né, da gente lidar. Assim, a gente vê como as pessoas elas vivem num lugar de medo, né, um lugar de guerra, como se esse sistema de cuidado ele tá pouco desenvolvido mesmo. Ô, Fê, isso que você está falando, inclusive da parte cultural, enquanto vocês estavam conversando uma hora, eu fiquei pensando muito na questão da gente achar que tem um controle de não sentir dor, sabe? E que eu acho que isso pode estar relacionado às autocríticas, que é como se, assim, já que a gente não conseguiu evitar a dor, que a gente conseguisse controlar ou não sentir dor, sabe? E aí eu acho que entra uma parte cultural de que o homem acha que controla tudo, né? Pelo menos lá nos livros de história eu lembro de estudar muito essa ideia de o homem consegue controlar tudo, porque desde que ele entendeu como é que funciona a tecnologia e consegue criar casas, sabe? Vai para a Lua, assim, como se fosse um senso comum de que a gente consegue controlar tantas coisas, como que a gente não consegue controlar o que a gente sente, sabe? Então fica essa punição meio que como que um aviso de que, olha, você está errado no lugar de humano que deveria saber controlar o que você sente. Isso porque, no final das contas, ninguém consegue controlar o que sente, então todo mundo sofre junto na mão de, sei lá, desse superego, sei lá, desse crítico maior que ronda todos nós, sabe? Eu fiquei pensando mais por aí, assim, nessa questão do controle, da gente achar que a gente tem o controle do que a gente sente. Enfim. Oh my God. A coisa do homem também, né? O que você estava falando, eu lembrei do homem não chora, e aí o homem, né, foi para a lua, o homem. Então, assim, é um arquétipo também de força, de superação, de indestrutibilidade, né? Enfim, a gente internaliza essas coisas, né, culturais. É arquétipo. Exatamente. Uhum. John Bowlby, outro psicólogo influente do mesmo período, estudou o apego mais a fundo em humanos. Afirmou que as crianças desenvolvem um vínculo de conexão segura com os adultos toda vez que suas necessidades são supridas de forma consistente. Se os filhos são consolados e apoiados pelos pais quando estão chateados ou com medo, aprendem a confiar neles. Cada vez que a mãe carrega e embala o bebê que chora, o pequeno começa a sentir que o mundo é um lugar seguro e que é possível chamar a mamãe para pedir apoio quando necessário. O apego permite, então, que as crianças usem seus pais como porto seguro. Elas podem explorar confiantes o mundo que as cerca, porque sabem que a ajuda está sempre à mão. Se os pais fornecem suporte inconsistentes ou são frios e rejeitam seus filhos, as crianças desenvolvem uma ligação de apego inseguro. A insegurança significa que os filhos não podem confiar em seus pais para aliviar sua angústia, beijar a ferida e fazê-la curar. Os pequenos aprendem que o mundo não é realmente seguro e não é possível invocar seus pais diante do perigo, o que tende a prejudicar sua confiança ao explorar o mundo, um distúrbio que muitas vezes se estende até a idade adulta. Bowlby argumentou que o laço de apego precoce com os pais afeta a formação do modelo de trabalho interno do self em relação aos outros. Este é um retrato mental profundo e inconsciente de quem somos e do que podemos esperar dos outros. Se os filhos têm um apego seguro aos pais, sentem que são dignos de amor. Geralmente, crescem para se tornar adultos saudáveis e felizes, confiantes de que podem contar com os outros para lhes proporcionar conforto e apoio. Mas, se os filhos são inseguros em relação a esse apego parental, tendem a sentir que são indignos de amor e que não podem confiar em outras pessoas. Assim, cria-se uma profunda insegurança, que pode causar sofrimento emocional em longo prazo e que afeta a capacidade de construir relacionamentos íntimos estáveis na vida futura. Diante disso, nossa pesquisa provavelmente não surpreende ao mostrar que pessoas sem esse vínculo parental seguro têm menos autocompaixão do que aquelas com um apego saudável aos pais. Em outras palavras, nossos modelos internos de self têm um impacto significativo na forma de como tratamos a nós mesmos, com desprezo ou com compaixão.
E se nossos modelos internos nos dizem que não podemos depender da presença dos outros nos momentos de necessidade, não vamos permitir que sejamos consolados por eles também. Assim como a Emily, a dançarina profissional cuja história contei no capítulo anterior, é mais fácil presumirmos o pior e agirmos de acordo do que deixarmos nosso coração vulnerável, permitindo que outros entrem nele. Mas ao fazer isso, desligamos-nos da felicidade humana. A boa notícia é que nossos modelos internos não estão gravados em pedra, eles podem ser alterados. A capacidade de dar e receber cuidados é inata e nossos botões de conexão podem ser redefinidos. Uma pessoa que teve um vínculo parental instável quando criança, mas conseguiu encontrar um parceiro romântico e amoroso que lhe dá apoio, pode sim aprender que existem vínculos seguros. Relacionamentos românticos saudáveis nos permitem perceber que, na verdade, somos valiosos e dignos de atenção, e que podemos confiar nos outros para atender às nossas necessidades. Os terapeutas habilidosos também podem ajudar a mudar os laços de apego inseguros, fornecendo apoio incondicional aos seus pacientes. O espaço seguro e a escuta atenciosa, fornecidos por um terapeuta, permitem o acesso aos padrões arraigados formados na nossa infância, trazendo-os à superfície para serem reformados. Certamente é problemático depender de outras pessoas para mudarmos a forma de pensar a nosso respeito. Os relacionamentos românticos podem acabar, os terapeutas podem se afastar e se tornarem inviáveis. Aqueles dos quais dependemos muitas vezes têm seus próprios dragões para matar. Doença, depressão, estresse do trabalho, que os impedem de estar sempre disponíveis quando precisamos deles. Felizmente, não temos que confiar apenas nos outros para mudar nosso próprio ponto de vista. Quando oferecemos a nós mesmos carinho e compreensão consistentes, também nos sentimos dignos de atenção e aceitação. Ao nos oferecermos empatia e apoio, aprendemos a confiar que a ajuda está sempre à mão. Quando nos envolvemos no braço caloroso da autobondade, sentimos-nos seguros e protegidos. Felizmente, a Emily acabou aprendendo isso. Ela percebeu que a menos que tivesse compaixão pelo sentimento de insegurança tramado profundamente no tecido da sua personalidade, iria continuar afastando os homens devido às suas reações defensivas. Então, Emily começou a prática de ser mais amável e tolerante consigo mesma. Toda vez que uma onda de insegurança lhe tomava conta, dizia-se silenciosamente: "Eu me amo e me aceito exatamente como sou." Toda vez que começava a se criticar ou a interpretar as ações de outra pessoa como uma rejeição deliberada, repetia: "Eu me amo e me aceito exatamente como sou." Por fim, os poços profundos da tristeza emergiram e ela se permitiu sentir toda a extensão da dor causada pela rejeição e desaprovação da sua mãe. Mas, enquanto repetia essa frase, descobriu que podia sentir suas emoções sem ser oprimida por elas. Quando a dor começou a diminuir, ela começou a confiar nos outros mais uma vez. Começou a perceber o quanto tinha para oferecer aos outros e que seu passado não tinha mais nada a ver com seu presente. Na última vez que ouvi falar dela, Emily estava noiva de um homem maravilhoso que a amava e apreciava profundamente. Amor e apreço que ela poderia, enfim, permitir-se receber. Alguém quer continuar? Tô sentindo que eu tô gaguejando muito hoje. Nós vamos precisar finalizar agora, né, Fê? Ah, tá. Eita, verdade. A gente começa o grupo hoje, o nosso curso, e é o mesmo link, é o mesmo link não, né? O mesmo Zoom. E a gente precisa fechar aqui para as pessoas poderem entrar lá. Aí a gente vai precisar encerrar um pouquinho antes. Mas a semana que vem já vai estar ok, porque a gente vai combinar direitinho o horário com eles. Só hoje que vamos precisar fazer isso. Mas a gente foi até onde a gente combinou, né? A química do cuidado. Ai, muito bom, gente. Muito bom estar aqui com vocês.
isso, né, gente? Bom. E sim. Uma pena que não vai dar para a gente discutir esse finzinho, mas aí a gente vai retomar semana que vem, a gente conversa. Talvez seja interessante ler de novo o finzinho ali para voltar à discussão, né? Sim, sim. E Tchau, agora gente. tem vários Obrigada pela exercícios, presença. né? Agora o que segue são vários exercícios. Sim. A gente acabou não combinando, mas a gente manda lá no grupo, então, qual que fica para a próxima semana. A Ana acabou de perguntar, tá? Desculpa o fim abrupto, gente. Muito bom. Beijo. Boa semana para todo mundo. beijo, beijo. Boa semana. Boa noite.